If we do nothing else Não podemos fazer nada mais but worship God, do que adorar a Deus. that's enough. É o que basta. That's enough. É o que basta. Amen. Amém? 1 second 1 segundo of His presence na presença dele can change you more than 10,000 sermons. pode mudar mais do que você consegue mudar com suas mãos. Just 1 second. Apenas 1 segundo. God, we thank you. Deus, nós te agradecemos. We thank you for what you're doing here in this city. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito aqui agora nessa cidade. God, we thank you for what you're doing in this nation. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito por essa nação. Lord, I thank you that the nations of the world are jealous about this nation. Nós te agradecemos porque existem nações agora que gostariam de ser essa nação. They are jealous the way your people worship your name. Eles gostam de nós porque nós agradecemos e honramos o teu nome. They are jealous of the word of God that goes forth from this nation. Eles muitas vezes nos invejam porque nós pregamos a palavra de Deus nessa nação. They are jealous of the way you are moving on your people in Brazil. Eles invejam essa nação pela maneira como o Senhor tem se movido aqui. Brazil, you have provoked the nations to jealousy. O Brasil tem provocado algumas nações a nos invejar. Your revival is spoken about in the nations of the world. O avivamento fala sobre essa nação para as outras. And I believe that revival has laid a foundation. Eu acredito que o avivamento é toda a fundação. And that's what I want to talk to you about today. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Because there's something else coming to Brazil. Porque algo novo está vindo ao Brasil. And it's just in the beginning stages. E esse é apenas o estágio de início. Amen. Amém? Have a seat. Por favor, podem se assentar. Wow. Uau. Thank you. Obrigado. What a blessing to be here. Como é uma bênção estar aqui. I want to tell you this. Eu gostaria de falar isso. You may be used to what's taking place here in Recre. Provavelmente você está sentado num lugar confortável. It may be ordinary to you. Isso não é inerente a você. But what you have here is not ordinary. Mas o que você tem aqui é referente a você. Believe me, it is not ordinary. Não é ordinário. There's Acredite not em mim. even a close second. Em alguns segundos, Deus está fechando alguns segundos. Not even a close second. Not a close number two. Not a close number two. No capítulo de Neemias, no Neemias capítulo 2, I have had the privilege of writing a couple of books, eu tive o privilégio de escrever alguns livros. one of which I'm going to give to my friend here. Um eu vou dar para o meu amigo aqui. The other one I want to give away to someone who has a calling of leadership. E esse livro diz respeito a quem tem o chamado de liderança. Okay, brother, you were the first one to raise your hand, so you Você é o come on up. primeiro. This one's called Nehemiah People. Isso fala sobre o povo de Neemias. This one's called Secrets of the Kingdom Economy. Esse outro livro fala sobre a economia do reino. And I think you can get them back there somewhere. E mais alguém desse thank lado you. aqui? This one goes to my friend Julio. Esse vem para mim. So you have to fight him for it. Vocês vão ter que bater em mim para pegar. He looks pretty tough, so I wouldn't mess with him. Okay, I want to do a survey. Eu gostaria de fazer uma pergunta. I would like you to stand and remain standing Eu gostaria que você pudesse se lembrar if one of the following statements applies to your life. alguma das primeiras prioridades da sua vida.
God has spoken to you sovereignly. Deus está perguntando para você também. And he said, I want you to be a leader. E Ele está dizendo para você, eu quero te tornar um líder. Stand if that's you. Se você tem esse chamado, por favor, fique no seu lugar. Stand up if that's Fique em pé you. no seu lugar. Okay? God has spoken to you and told you that he wants you to be a leader. Deus está falando para você e eu vou falar o porquê que você deve crer nisso. Boris, I want you to look at this. Boris, Boris? Boris, por favor, Come olhe here para and look isso. at this. Olhe para isso. Look at this. Olhe para isso. Okay, now Ok, agora, I want you to remain standing now. How many of you, God sovereignly directed you to the city that you live in? agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão em pé. Quantos de vocês Deus quer usar na cidade em que você vive agora? Okay? Ok. Okay. All of you people are called by God to be a leader in some way, in some capacity. Todos vocês foram chamados para ser líderes em algum lugar, talvez não aqui ou fora daqui. Okay. Have a seat. Por favor, sentem-se. Now, that speaks very well for the future of Brazil. Agora, isso corresponde bastante ao futuro do Brasil. Because you were not called to be a leader Porque você não foi chamado para ser um líder, just to make you feel good. apenas porque você sente isso. There is a purpose that God has for you. Existe um propósito que Deus tem para você. And it's not so you can build your own little kingdom. E não adianta você querer construir o seu próprio reinado, It's so you can build his kingdom. porque você tem que construir o reinado dele. Okay? A few months ago, Alguns meses atrás, now by the way, I was talking perfectly normal yesterday. eu estava num dia normal conversando com Deus, Every time I come here, e toda vez que eu venho aqui, the enemy likes to play with me. os inimigos vêm contra mim, Okay? ok? So if I'm not talking loud enough, Se eu não falar rápido demais ou brincar demais, you just listen to my interpreter here. eu vou acabar prejudicando aqui o meu intérprete. A few months ago, Alguns meses atrás, sound asleep. ele estava num sono profundo. At 2:15 in the morning, E às 2h50 da manhã, God woke me up with these words. Deus me acordou para essa palavra. Everyone is talking about reformation, Todos estão falando atualmente sobre reforma, but no one is speaking to the reformers. mas ninguém fala aos reformadores. If you are called of God to be a leader, Se você tem o chamado de Deus para ser um líder, then you are also called of God to implement his desires in this nation. você também é chamado por Deus para implementar os desenhos dele na sociedade. Because with the calling of leadership Porque Deus tem chamado líderes, comes the calling to reform. mas tem chamado também reformadores. Amen? Amém? Now I know that I'm speaking to reformers today. Eu sei que eu estou falando para reformadores aqui hoje. I'm speaking to reformers, I'm speaking to leaders. Eu estou falando para reformadores, eu estou falando para líderes. And I'm going to speak to you. E eu vou falar para você. And then we are going to pray over this nation. E nós vamos atravessar essa nação. Because leaders carry authority. Porque líderes carregam a transformação. And you are going to exercise your authority over this nation. E você precisa exercitar a sua transformação In nessa ways nação. that you have never done it before. Talvez coisas que você nunca tenha feito antes. Here's the thing about leaders. Aqui existe algo sobre os líderes. Leaders always see things on a higher level than followers. Os líderes sempre veem as coisas mais altas do que as pessoas normais não conseguem ver. Leaders have a higher level viewpoint than followers. Os líderes têm um nível maior de vista das coisas do que seus seguidores. Am I right? Eu estou certo? Leaders carry influence to bring about change. Líderes carregam influência de mudança. The role of a leader is to produce change. A palavra do líder deve produzir mudança. It's not just to reproduce
a similar system. Você não está apenas reproduzindo um sistema similar, Now we're talking about kingdom leaders. mas estamos falando de líderes do reino, But it is to bring about the change that God wants to bring in this nation. que precisam trazer a mudança para essa nação. Kingdom leaders Líderes do reino are not looking at what exists today. não olham para o que existe hoje. They're looking at what God wants to do. Eles olham para o que Deus pode fazer. They're looking out in front of the current condition. Eles olham adiante da atual situação ou condição. Now I have an assignment to this nation. Eu tenho um pensamento sobre essa nação. It's a Psalm 2 assignment. Psalm 2. Ok. São alguns pensamentos, não muitos. Psalm 2 says, "Ask of me and I will give you the nations as your inheritance." Existem alguns versículos. Me perguntem. Alguns versículos da Bíblia dizem que Deus nos dará as nações. How many of you know that? Eu sei que existem pessoas aqui que vão receber nações, amém? A few verses before that, Psalm 2 says this. Alguns versos depois desses também dizem: It says, "The rulers of the nations conspire against the Lord." que as regras das nações conspiram a favor do rei. And it says, "He sits on his throne and laughs at them." E isso é o que vai acontecer também na sua vida. Nobody Ninguém can thwart, can stop pode parar the purposes of God for this nation. o propósito de Deus para o Brasil, para essa nação. There is no political party. Não adianta os políticos tentarem. There is no president. Não há presidente que possa mudar. There is no political system. Não há sistema There is no político. judicial system Não existe um caos instalado that can stop the purposes of God for this que nation. pode parar os propósitos de Deus para essa nação. You can stop the purposes of God. Apenas você pode parar os propósitos de Deus. But we're going to agree with his purposes today. Então nós precisamos aceitar esse propósito hoje. Let me tell you what the world is saying about Brazil. Eu tenho mais algumas palavras para dizer sobre o Brasil. Let me tell you what the world is saying. Me deixe dizer o que a Bíblia diz. The world is aware that you're going to have a national election. Estamos num ano de eleições anuais. The world says that Brazil is in the worst recession in her history. O mundo inteiro diz que o Brasil está no pior momento. You see, all they can do is measure what's here. É como se aqui fosse uma terra de ninguém, como se não houvesse presidente, se não houvesse prefeito. They can only speak on what exists, what they can see with their eyes. Eles falam coisas que eles não veem com seus próprios olhos. The world says that 12.6 O mundo diz que 12,6% is the unemployment rate in Brazil. está sobre uma taxa de desemprego no Brasil. The world says that your economy O mundo diz que a sua economia has shrunk since 2016. cresceu muito pouco ou teve praticamente uma contração desde 2016. 3.6%. 3,6%. You know what I say? Você sabe o que eu digo? I say this is a wonderful opportunity for us. Eu acho que isso é uma maravilhosa oportunidade para nós. This is a wonderful opportunity for you. Essa é uma maravilhosa oportunidade para você também. Because you see, it is not supernatural Porque não há sobrenatural to prosper in good times. que prospere em tempos bons. It is supernatural to prosper in difficult O times. supernatural prospera nos momentos difíceis. That's when you see the supernatural. É por isso que você vai ver o sobrenatural de And do Deus. you know what? You are a citizen of the kingdom of God. Sabe por quê? Porque você é um cidadão do reino de Deus. You carry dual citizenship. Você carrega duas cidadanias. You are a citizen of this nation, Você é cidadão dessa nação which gives you authority. e você também é cidadão do céu. But you are also citizen of the kingdom E of você God, também é um cidadão do reino de Deus, which gives you far greater authority. o que é muito maior do que esse reino atual. Amen. Amém? When the Lord woke me up at 2:15,
Quando Deus me acordou em 2016, He spoke so loudly to me Ele falou muito alto that I comigo. immediately jumped up out of bed. E eu até pulei da minha cama And I fell on my knees and I began to travail in prayer. e eu me coloquei de joelhos e comecei a orar. You know what I mean by travail? Labored in E prayer. ele começou a sentir dores, um I gemido muito labored, forte. weeping, crying E chorou demais, for the nation of Brazil. chorando pela nação do Brasil. And this is what the Lord said. E isso é o que o Senhor diz. He said, first of all, would you agree that Brazil is in cultural chaos? Vocês concordam que o Brasil está numa cultura do caos? I mean, a week ago you couldn't put gas in your car. Você não consegue nem colocar gasolina no seu carro. Am I right? Estou certo? You know, the pictures of the highways were all over the world. Isso não acontece em nenhuma estrada do mundo. Would you say you are in cultural chaos? Eu gostaria de dizer que vocês estão numa cultura do caos. Yes or no? Sim ou não? Do you know what the Lord said to me that morning? E você sabe o que Deus me disse nessa manhã? He said, reformation will always come out of cultural chaos. A reforma sempre vem na cultura do caos. It is birthed, the reformation that God wants to bring here É inerente à reforma que Deus quer trazer aqui. is birthed out of cultural chaos. Ela só existe quando existe a cultura do caos. It has always been that way. E toda vez é a mesma coisa. But I never saw it until 2:15 in the morning. Mas eu não vi ou eu vi às 2 da manhã de 2016. I wish the Lord had waited until I had my first cup of coffee. Eu vi tudo isso muito antes de ter o meu primeiro café, de tomar o meu primeiro copo de café. So whenever you see this cultural chaos, Toda vez que você vê essa cultura do caos, as leaders you want to look past the chaos é uma maneira como Deus te dá para você poder mudar essa cultura do caos. and you want to say, God, E você precisa dizer, Deus, you are about to e move. você vai mudar tudo isso, Okay? ok? The wonderful thing about revival, A coisa mais linda do avivamento and I am a product of revival. é de que eu sou um produto do avivamento. How many of you know Dan Duke? Raise your hand. Quantos de vocês conhecem o Dan Duque? Lot of Levante sua people. mão. Everybody knows Dan Duke. Todo mundo conhece o Dan Duque. When I was first touched by revival, Quando eu fui tocado pela primeira vez pelo avivamento, this was many years ago in the early 90s. muito anos atrás, nos anos 90, I remember the revivalist who came to our church, eu me lembro quando o avivamento estava vindo à nossa igreja. and I didn't know Dan. E eu não sabia direito o que era. Dan and I have been friends for many years Eu não now. conhecia direito o Dan, mas ele depois virou meus amigos por muitos anos. But I remember that this revivalist said, now anyone who wants a touch from God, E eu lembro que ele falou assim: todo mundo quer ser tocado por Deus, please come forward. por favor, venha logo. Dan and Marty Duke went to the same church I was in. Eu era da mesma igreja que ele, And I remember Dan went forward, e eu me lembro a respeito do Dan. and I was sitting back over E eu there, estava lá no final da igreja. and all I could see was Dan's feet flying up in the E air, tudo que eu lembro é que o and Dan he flew levantou a across mão the e front of veio the correndo. church. That was the beginning of a real change. Este é o começo de uma mudança real. I love revival. Eu amo I avivamento. love being in revival. Eu amo estar no avivamento. Revival is personal. O avivamento é pessoal. I'm hungry for daily revival from Eu God. estou diariamente faminto pelo avivamento. But reformation is different. Mas a reforma é diferente. The leaders of reformation, Os líderes da reforma, the best leaders of reformation, os melhores líderes da reforma, are those who are touched by the finger of God in revival. serão tocados pelos dedos de Deus no avivamento.
They are the best leaders. Esses são os melhores líderes. And God, you are known all over this world as a revival nation. Vocês podem ser conhecidos pelo mundo inteiro como a nação do avivamento. And I see the hand of God moving in this nation. E eu sinto Deus se movendo sobre essa nação. And He's going to do something. E Ele vai fazer algo. He is going to begin a process. Ele está começando um processo. He has begun a process. Ele já começou um processo. Now I want all of you who stood as leaders, Todos vocês líderes estudiosos, I want you to hold me accountable. eu gostaria de fazer uma coisa diferente aqui. Because one of the things the Lord told me early this morning Toda vez que, quando Deus me falou essa palavra de hoje de manhã, is that we were to pray for a release for you. Ele quer fazer uma oração sobre lançamento aqui agora. Amen. Some of you have Deus vai moved liberar in, algumas coisas. some of you have moved into your leadership positions. Alguns serão movidos a posições de liderança. Some of you have not yet moved into them. Talvez alguns de vocês não tenham sido ainda, mas serão movidos em breve. But it does not matter. Mas isso não importa. We're going to pray for you. Eu vou orar por And we're você. going to pray a release. But before we E eu vou do, orar por liberação. since you are a citizen of a higher kingdom, Porque você pertence e é cidadão de um reino maior. since you are a citizen of the kingdom of God, Porque você é cidadão do reino dos céus. which is the most dynamic, O que é muito mais dinâmico. the most powerful É muito mais poderoso. kingdom on earth and heaven. O reino da terra e do céu. There is nothing more powerful than the kingdom of God. Não há nada mais poderoso do que o reino de Deus. And you have citizenship in that E kingdom. você tem essa cidadania sobre você. Now, did the Lord not say the power, Mas Deus diz o poder, life and death a vida e a morte is in the power of the tongue? está no poder do tempo. Did he not say that? Quem pode dizer isso? Now, there is a certain authority that you carry as a citizen of the kingdom of God. Existem algumas responsabilidades que você carrega como um cidadão do reino. We're going to exercise that authority today over this nation. E nós vamos exercitar essa autoridade sobre você hoje. So I want everyone to stand with Eu me. gostaria de convidar todos a ficarem em pé. I'm going to pray first, Eu vou orar primeiro. and then we're going to start praying through some things that God wants to do in this nation. E nós vamos começar a orar e fazer algumas coisas que Deus quer fazer nessa nação. And we're going to declare these things. E nós vamos declarar esses testamentos. You know, one of the verses in Job, I think it's Job chapter 22. No livro de Jó, verso 22, It says, "You shall declare a thing and it shall be done for you." diz que tudo que você declarar será feito por você. Amen? Amém? Okay. Now let me pray first and then we're all going to pray together. Me deixa orar primeiro e depois nós oramos juntos. Father, we are going to make declarations Deus, nós faremos aqui algumas declarações before your throne today muito antes de qualquer coisa, Senhor, and over this nation. e sobre essa nação. And Lord, when we make these declarations, E nós queremos, Deus, declarar. we do not declare in arrogance. Nós não vamos declarar coisas que vêm do nosso coração. We do not assume anything. Nós não assumimos nada. We have no authority of our own, Nós não temos autoridade própria. but you have all authority. Mas Tu, Senhor, tem toda a autoridade. And we acknowledge you this day, Lord. E nós temos todo esse entendimento, Senhor. So now we are going to pray first for the economy of this Mas agora nation. nós vamos orar primeiro pela economia. So we are going to speak over this economy. Nós vamos falar para a economia desse país. And you are going to speak over this economy. Nós vamos falar sobre a economia do Brasil. So we announce to this economy in the name of Jesus. Nós vamos anunciar a economia no nome de Jesus. We do not accept a 3.6 retraction. Nós não aceitamos uma retração de 3,6%. We declare, I want you to pray with me. Pode orar conosco agora.
You pray with me. Ore comigo. Father, we speak to this economy. Father, Pai, nós falamos para essa economia. We speak to this economy. Nós falamos para essa economia. Economy of Brazil. Economia do Brasil. You line up with the purposes of God. Você está alinhada com os propósitos de Deus. We do not accept a 12% unemployment rate. Nós não aceitamos 12% de desemprego. You said you were our Jehovah Jireh. Sorry, you said you were our provider. Sorry, you said you were our provider. Podem dizer, Deus é o nosso provedor. Lord, we ask for a blessing to come to this economy. Deus, nós abençoamos essa economia. In the name of No Jesus. nome de Jesus. And now, Lord, we speak to the justice system. E agora, Senhor, nós falamos sobre a justiça do Brasil. Justice system, O sistema judiciário, you have locked out men and women of righteousness. você vai prender homens e mulheres do poder executivo desse país. Today, Hoje, we unlock those gates. nós abrimos esses portões And we declare e nós declaramos that men and women of righteousness que homens e mulheres do poder judiciário, do poder executivo, from the interns das internas do Brasil, das extremidades, to the lawyers, aos advogados, to the judges, aos juízes, they will flood into this justice system. eles vão sofrer a justiça. And this nation will be ruled by men and women of integrity. E esse país será regido por homens e mulheres de integridade. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Political system. Agora nós vamos orar sobre o sistema político. Political system. Sistema político. We speak to you today. Nós falamos a você hoje. And we declare that there is a new generation E nós coming. declaramos que há uma nova geração Who are called of God que é chamada por Deus to run for elective office. para concorrer às eleições. And this generation E essa geração will not bow the knee não receberá nenhum tipo de favor to mammon. su- To mammon. To mammon. de mamon. They will not be bought. Eles não serão subornados. And they will walk in the favor of God. E eles andarão na salvação de Deus. And we call them out today. E nós chamamos eles para fora hoje. A whole new generation. Toda uma nova geração. And Lord, those men and women Senhor, muitos homens e mulheres who will not yield to your spirit, que não simplesmente deixarão teu espírito, who misrepresent who you are in the Que political world. que representarão quem o Senhor é no mundo político. Lord, we ask that you expose their hands Senhor, nós te pedimos que o Senhor exponha a Deus as suas mãos
Let corruption be exposed even more. Deixe a corrupção ser exposta um pouco mais. And we pray these things in Jesus' name. E nós oramos em nome de Jesus. Now we speak to the government. Agora nós vamos orar pelo governo. Governo. We speak to the government of Brazil. Nós falamos ao governo do Brasil. We speak to the government leaders. Nós falamos aos líderes governamentais. And Lord, we ask that you would awaken them. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor cure os líderes. Awaken them to the calling of government. Que o Senhor acorde eles para essa chamada governamental. And Lord, those lovers of God, E que eles amem o Senhor, who are hidden away in government offices, e que eles possam continuar, in government eles offices, possam continuar em seus governos. Lord, we embrace them Nós abraçamos eles, Senhor, and we speak to them today. e nós falamos para eles hoje. You are not a second-class citizen. Você não é a segunda classe de cidadão. We embrace you for your unique calling. Nós abraçamos o seu chamado. And finally, Lord, for commerce, E agora pelos comerciantes. Comerciantes. we speak to the commercial systems of this nation. Nós oramos pelo sistema comerciário do Brasil. And we announce to you this day E nós anunciamos a você hoje that your corruption will be exposed. que a sua corrupção será exposta. And Lord, we ask that you would raise up in this generation Que nós, Senhor, nós te pedimos que o Senhor levante uma nova geração, men and women of great wealth, muitos homens e mulheres, men and women of great influence, muitos homens e mulheres de grande influência, and let there be innovation in this nation. e Senhor, coloque a sua inovação sobre essa nação. We call out innovation in Nós Jesus. chamamos a inovação, We call out a new generation nós in chamamos uma Jesus' nova name. geração, We call out those who have been called by God, nós chamamos aqueles que foram chamados por Deus, but are hidden away. But are hidden away. Hidden away. e que eles possam continuar no caminho. Lord, I pray that you would raise this generation up. Senhor, nós oramos para que o Senhor realmente levante essa geração. Turn up the volume of the voice of righteousness. Torne os valores a voz dessa geração, a voz da justiça. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Lord, we ask that you would make Brazil Senhor, nós te pedimos que o Senhor faça do Brasil a light. correto. Make Brazil a light to the world. Faça do Brasil a luz do mundo. Let it be a place, Lord, where your presence can dwell Que nós possamos, Senhor, ser representados pela Tua presença. in a brand new way. Em um caminho novo, um caminho inteligente. Em um caminho novo, em um caminho inteligente. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen, amen, E amen. amém. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord.
Aleluia, Senhor. Podem se assentar. Thank you. Obrigado. You have the authority to bring about change. Você tem autoridade de mudança. Now let me tell you what will happen. Me deixe te explicar o que vai acontecer. If we go to Nehemiah chapter 2 verse 10. Se nós formos no livro de Neemias, capítulo 2, verso 10. Boris, I want you to know that I do read other books besides the book of Nehemiah. I just told Boris, I do read other books besides the book of Nehemiah. Eu gosto de ler muitos livros, mas Neemias é meu favorito. But here's what happens when Reformation begins. O que acontece quando a reforma começa? And it happened in the book of Nehemiah. É o que acontece no livro de Neemias. There's always going to be opposition. Sempre haverá oposição. Can anybody say amen? Alguém pode dizer amém? There's always going to be opposition. Sempre haverá oposição. So what? Então o quê? In verse 10 it says this. No verso 10, pode colocar aqui para mim, por favor? De Neemias 2. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Now here's the thing I want you to know. Tem algo que você precisa saber hoje. Opressores love to oppress people. Amam oprimir as pessoas. And the oppressors never like liberators. E os opressores nunca amam liberar alguém ou alguma coisa. It was this way in Nehemiah 2500 years ago. E é isso que você pode ver nos anos de Neemias. And it's this way today. E é o que acontece hoje. And you as an agent of the Lord Jesus Christ. Mas vocês são agentes do Senhor Jesus Cristo. You are called to be a liberator. Vocês são chamados para serem liberadores, pessoas que vão fazer as coisas serem livres. Amém? Amém? So you will get opposition. Mas você enfrentará oposição. Queria que você recebesse o pastor Márcio agora, que chegou agora. Com uma salva de palmas, por favor. Boa tarde, gente. Here's the other thing about oppressors. Eis aqui uma outra coisa sobre opressores. They don't have a real good understanding of reality. Eles não têm uma boa compreensão sobre a realidade. They don't understand the same reality that we have. Eles não entendem a mesma realidade que nós entendemos. They think they really have influence over events. Eles acham que eles de fato têm alguma influência. They don't have any influence. Mas eles não têm alguma influência. We have influence. Nós sim temos influência. Because we are men and women of God. Porque nós somos homens e mulheres de Deus. Who have access to the King of Kings. Que têm acesso ao Rei dos Reis. Amém? Amém? The other thing about oppressors. A outra coisa sobre opressores is they have an illusion of influence. É que eles têm uma ilusão de influência. It's an illusion. É uma ilusão. When you get down on your knees, quando você se ajoelha e cai sobre os seus joelhos, you have direct access to the King of Kings. Você tem direto acesso ao Rei dos Reis. Amém? Amém? Direct access. Direto acesso. Now, how are you going to be the kind of leader that God wants you to be? E como que você então se tornará o líder que Deus quer que você seja? Because some of us, we know how to lead. Porque alguns de nós sabemos como fazer isso. Some of us are in the beginning stages. Alguns de nós estamos nos estágios iniciais. We're all at different parts of our journey. E muitos de nós estamos em momentos diferentes da nossa jornada. Now, I was 29 years old when I received Jesus Christ. Eu tinha 29 anos quando eu recebi Jesus Cristo.
29 years old. 29 anos de idade. The moment I got saved, No momento em que eu fui salvo, I knew that God had a call on my life. eu sabia que Deus tinha um chamado para minha vida. I mean, the millisecond I was saved, No mesmo segundo eu sabia. I knew God had a purpose for me. Eu sabia que Deus tinha um propósito para mim. And I knew that I was a leader. E eu sabia que eu era um líder. I don't know how, Eu não sabia except it was by the Holy Spirit. de alguma forma assim, eu sabia, não sabia exatamente, mas eu sabia pelo Espírito Santo. And so I was so excited about all this stuff that I was learning about God. Então eu fiquei tão animado sobre todas aquelas coisas novas que eu comecei a aprender sobre Deus. And I was driving down a dark highway one day. E uma vez eu estava dirigindo por uma rodovia bem It escura. was 11 o'clock at night and I had just left a Bible study. E era mais ou menos 11 da noite, eu tinha acabado de sair de um estudo bíblico. And I was just meditating on all these wonderful things I was learning. E eu estava ali meditando sobre todas aquelas coisas maravilhosas que eu tinha aprendido. But I was really pretty stupid. Mas eu, na verdade, era um pouco burro. Because the Lord said to me, son, I'm calling you to be a leader. Porque Deus estava me dizendo assim, filho, eu estou te chamando para ser um líder. And then he paused for a minute. E aí ele deu uma pausa por um minuto. And I thought this thought. E eu tive esse pensamento. I've been born again for 6 months and he's just figuring this out? Eu tô salvo por 6 meses e ele está agora me dizendo isso só agora. And then he said, but E aí ele me disse assim, mas first I must teach you how to follow. primeiro eu preciso te ensinar como seguir. That was the painful part. E essa foi a parte dolorosa. And it will be a painful part for you. E vai ser uma parte dolorosa para você também. Because you see, you cannot lead in the kingdom Porque você não pode liderar no reino unless you first have the servant's heart. antes que você primeiro tenha esse coração de seguidor. The lower you go, Quanto mais baixo você vai, the lower you bow, quanto mais baixo você vai, mais baixo você se prostra. the higher God will raise you up. O mais alto Deus vai te erguer e te levantar. The greater your heart of service, Quanto maior for o teu coração para o serviço, the bigger the platform he will give you. maior é a plataforma que ele vai te dar. It's a paradox in the kingdom. É um paradoxo do reino, But it doesn't work this way in the world. mas não funciona assim no mundo. Amen? Amém? You don't have to strive for position in the kingdom. Você não precisa ficar guerreando e sofrendo para alcançar uma posição no reino. You don't have to try to be a leader in the kingdom. Você não precisa ficar tentando, forçando a barra para ser um líder no reino. It's a mantle that God will place on you. É simplesmente um manto que Deus coloca sobre a tua vida. And he'll teach you how to exercise his authority. E agora ele vai te ensinar a exercitar a essa autoridade. See, when you lead in the world, you exercise your authority. Sabe, quando você se torna um líder no mundo, você exercita a tua autoridade. When you lead in the kingdom, you exercise his authority. Mas quando você lidera no reino, você pratica e exercita a autoridade dele. Which would you rather exercise? E qual que você hoje prefere exercitar? Yeah. That's an easy question. É uma pergunta fácil essa. So the question is this. Então a pergunta aqui é a seguinte: What's a key? qual é a chave? Give me a key Me dá uma chave that will help me be the kind of leader God wants me que to vai me be. ajudar a ser o tipo de líder que Deus quer que eu seja. I'm going to give you a key. Eu vou te dar uma chave hoje. And it's found in Deuteronomy chapter 33, Yeah. verse 7. E é encontrado no livro de Deuteronômio, capítulo 20, chapter 33, verso 7. E diz assim: isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele, e sê tu ajuda contra os seus inimigos. Now here's the thing. Ouça aqui o seguinte: Not everyone went to the tent of meeting. nem todos iam à tenda do encontro. It says here, everyone who sought the Lord went to the tent of meeting. Deixa eu me certificar que a gente leu a mesma passagem aqui. Deuteronômio 33, verso 7. É isso mesmo. Nem todos iam à tenda do encontro.
Everyone who sought the Lord went out to the tent of meeting. Todos que queriam encontrar o Senhor se aproximavam dessa tenda. So where's this tent of meeting? Então, onde é essa tenda do encontro? Well, a few verses before verse 7. Então, alguns versos antes do 7, It says that Moses pitched the tent outside the camp. que Moisés foi lá e armou aquela tenda fora do acampamento. It goes on. Now here's this guy Moses who has no resume. Então, eis aqui esse cara Moisés. Ele não tem currículo e história e milestone algum. He has absolutely no resume for leadership. Ele não tem currículo algum para liderança. For 40 years he worked for his father-in-law. Por 40 anos ele trabalhou para o sogrão. And the only leading he did was leading a herd of sheep. E a única liderança que ele fez foi cuidar das ovelhas do sogro. He had absolutely nothing on his resume Ele não tinha absolutamente nada de qualificação no seu currículo, that would indicate he would be one of the greatest leaders in the history of que the poderia world. indicar que ele seria um dos maiores líderes da história. And all of a sudden he is put in this position where he's leading a couple of million people. E de repente ele é colocado nessa posição onde ele lideraria milhões de pessoas. What was the key to his leadership? Qual foi a chave para sua liderança? It was the tent of meeting. Foi a tenda do encontro. And it's the key for you. E é a chave para você hoje. The tent of meeting is a place of solitude. A tenda do encontro é um lugar de solitude. It's wonderful to be in meetings like this. É ótimo estar em reuniões e congressos como esse aqui. But if you are going to lead in the nation of Brazil, Mas se você for ser um líder e exercer liderança na nação brasileira, you are going to have to pitch that tent outside the camp. você vai ter que armar uma tenda dessa fora desse acampamento. You are going to have to go to that place of solitude. Você vai ter que se retirar para esse lugar de solitude. Not praying with the brothers or the sisters, Não só orar com seus irmãos e irmãs, but going out to the tent of meeting by yourself. mas sair e lá fora na tenda do encontro, ir por si só ali. That's the only way. Esse é o único caminho. There are no shortcuts. Não há atalhos. There are no shortcuts, folks. Não há atalhos. I have done some amazing things in my life. Eu já fiz algumas coisas realmente extraordinárias na minha vida. I have been invited to pray with heads of state Eu já fui chamado para pregar e para ministrar para chefes de estado. in private in their home around their coffee table. Muitas vezes no privado, na sua própria casa, ao redor de uma mesa tomando café. I am the least of the least. Eu sou o último, o menor dos menores. But how did it happen? Mas como isso aconteceu? Because I have learned about the secret place. Porque eu aprendi a respeito do lugar secreto. I have learned that there is a place where I can meet with God. Porque eu aprendi que há um lugar onde eu posso ter encontros com Deus. Anything I have done in my life E tudo que eu já fiz na minha vida, that has any benefit for the kingdom of God at all se é que trouxe algum benefício para o reino de qualquer forma, has come because my name is known in the secret place. só aconteceu porque o meu nome se tornou conhecido no lugar secreto. Is your name known in the secret O place? seu nome é conhecido no lugar secreto? When you go out to the tent of meeting, does God say, "I'm sorry, who are you?" Quando você sai lá para um encontro, na tenda do encontro com Deus, Deus olha e pergunta, desculpa, quem é você mesmo? When you go out to the tent of meeting, Quando você sai when na I tenda go, do encontro, when I go out to the tent of meeting, quando eu saio para essa tenda, God says, "Hey, I missed you." ei, tava sentindo tua falta, cara. Do you know what the Bible says about this man Moses? Sabe o que a Bíblia diz sobre esse cara aqui, Moisés? It says God spoke with him face to Que face, Deus falava com esse cara face a face, as a man speaks with his friend. como um homem conversa com seu amigo, In order for you to be the kind of leader para que você se torne esse tipo de líder that God wants you to be, que Deus quer que você se torne. and believe me, people, E creiam em mim, pessoal. the nation of Brazil is waiting for you. A nação brasileira está aguardando você. The nation of Brazil is waiting for you. A nação brasileira está esperando por você. And you will go places and do E things você irá a lugares e fará coisas beyond your resume.
além de todo o teu currículo e capacidade. Because your name is known in the secret place. Pelo fato e simples fato de que o teu nome é conhecido no Amém. lugar secreto. Amém? Amen. That is the key. Essa é a chave. You may be crying out to God and saying, God, the Bible tells us that we should ask you to prophesy. Talvez você esteja clamando e dizendo, Deus, a Bíblia diz para que a gente clame e profetize. Paul says, seek the gifts, but especially that you may prophesy. Paulo diz, procure, busque os dons, especialmente o dom da profecia. You want me to tell you another secret? Então você quer que eu te fale outro segredo? The secret place is where you're going to learn to prophesy. O lugar secreto é o lugar onde você vai aprender a profetizar. Because that's the place where God is going to speak to you. Porque esse é o lugar onde Deus vai falar com você diretamente. I'm going to give you one more thing and then we're going to pray. Eu vou te dar mais um negócio aqui e depois nós vamos orar. Now I want you to think about this. Mas eu quero que você pense sobre isso. When times get tough, Quando as coisas ficam duras, apertam, quando o negócio fica duro, when times are challenging, quando os tempos são desafiadores, when you have relationship issues, quando você tem questões no seu relacionamento, when you have financial issues, quando você tem questões difíceis nas suas finanças, there's one of 4 places that you're going to go to. tem um ou outro lugar que você pode ir. You're going to go to the workroom Você pode ir para o lugar de trabalho, because you are going to try to fix your own problem. porque você ali vai tentar, você mesmo com o teu trabalho, consertar o teu problema. Anybody know what I'm talking about? Você sabe do que eu estou falando aqui. You're going to work and work and work and work and work and you're going to say, I'm going to fix this. Você vai trabalhar, dar um duro danado dizendo, eu vou arrumar e ajeitar essa situação aqui. Am I the only one who's ever done that? Será que eu sou o único que já ficou fazendo isso? I mean, I'm a hardworking guy. Eu sou um cara trabalhador mesmo. I'm among hardworking people. E eu sei que eu estou no meio de um povo que é bem trabalhador. There's another room that you might want to go to. Há um outro quarto, um outro ambiente que você também pode ir. And it's the strategy room. É o quarto da estratégia. Lord, I need a big picture. Nessa sala da estratégia, você diz, Senhor, eu preciso de um plano macro. I need to know what you're doing here. Eu preciso entender por completo o que o Senhor está fazendo aqui. What is the calling on my life? Qual é o chamado mesmo na minha vida? Why are things not working like they should? Por que as coisas não estão realmente acontecendo como deveriam? That's the strategy room. Essa é a sala da estratégia. Then there's the interpret room. Aí existe também a sala do intérprete. And we want to know, God, what does this mean? Então você entra ali e fala, Senhor, o que isso significa? This trouble in my life. O que significa tanto problema na minha vida? Have I sinned? Será que eu pequei? What does this mean? O que significa, Deus? And here's the place that God wants you to go. Esse é o lugar onde Deus quer que você vá. He wants you to go to the secret place. Ele quer que você vá para o lugar secreto. He wants you to go to the secret place. Ele quer que você vá para o lugar secreto. Forget about all those other 3 rooms. Esqueça esses 3 outras salas que eu disse. You go to the secret place. Você vai para o lugar secreto. And you say, Abba, Father. E você diz, papai. Abba, Father. Ah, papai. Oh, your presence is all we need. A tua presença é tudo Ah, que eu Father. preciso. Ah, papai. I can't fix it. Eu não consigo consertar, pai. Would you fix it for me, God? Será que você consegue consertar isso para mim, meu pai? I can't solve this problem. Eu não consigo resolver esse problema. Would you fix it for me, Lord? Consertaria ele para mim, papai? The secret place O lugar secreto is the place of power. é o lugar do poder. It is the place of destiny. É o lugar de destino. It is the place of fulfillment. É o lugar de plenitude e preenchimento. And He is waiting there for you. E ele está lá te esperando. It's the place where you will learn to be É o lugar onde você vai aprender the kind of leader that God wants you to be. a ser o tipo de líder que Deus quer que você seja. Now I want all you who stood as leaders. Eu quero que você todos se levantem como I want you to líderes. stand. Eu quero que você se levante.
And we are all going to pray for you. E nós vamos orar por todos vocês. And what the Lord said to me this morning E o que o Senhor me disse nesta manhã is that we were to release you. é que nós os liberaríamos. So we are going to release you in the name of Jesus Então nós vamos liberá-los em nome de Jesus into your calling. para o teu chamado. You may be a political leader. Talvez você seja um líder político. We're going to release you into a new anointing on Nós your vamos life. liberá-lo numa nova unção para esse teu rio. You may be a business leader. Talvez você seja um líder nos negócios. We are going to release innovation and wisdom Nós over you. liberaremos inovação sobre você. You may be a government leader. Talvez você seja um líder governamental. There is a new day coming to you today. Há um novo dia vindo sobre a tua vida hoje. Tomorrow is different. Amanhã será diferente. Now, Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, in obedience to your word, em obediência à sua palavra, we release over these men and women. nós liberamos sobre esses homens e mulheres aqui. We release your anointing. Nós liberamos a sua unção. Your anointing for influence. A sua unção para influência. Your anointing for special insight. A sua unção para insights, pensamentos, ideias novas. Your anointing for power. A sua unção para o poder. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Lord, let the doors of their destiny be open this day. Senhor, que as portas para os seus destinos sejam abertas neste dia. And let the benefit come to the nation and the people of Brazil. E que os benefícios se desdobrem sobre esta nação e sobre o povo brasileiro. And we thank you for it, Father. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse é o dia que o Senhor escolheu, o dia que se chama hoje. E o Senhor está marcando líderes dessa nação. Pai, homens que vão trazer, Senhor, a tua sabedoria, a tua glória e o teu temor, Senhor. Olha para cada um aqui. Olha para cada um aqui, Senhor. Aqueles que vão trazer a mudança na política, meu Pai. Aqueles que vão trazer a mudança na economia, Senhor. Aqueles que vão trazer, Senhor, o sistema hoje, Senhor, judiciário, que vai mudar por causa desses homens que aqui estão, Senhor. Aqueles que vão trazer luz, Pai, até para dentro das igrejas, meu Deus. Olha, meu Deus, para cada um aqui, Senhor, libera essa nova unção, Senhor. Libera, Senhor, esse novo tempo sobre os teus filhos. Pai, os teus anjos aqui estão, Senhor. Xeriandarabachai. O recantoriandarabassuri edanai. Recantori da shuri edanai. Recandore andalamassuri edanai. E o Senhor te diz, não será mais na tua força de cantar labanás. Xeriandanamanás, seriandanabanás. Oh, diz o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, de cantar labanás. Xeredaramanabanasserie. E o Senhor conta com você, levanta sua mão. Pai, nesse dia, levantamos as nossas mãos e pedimos a tua bênção. Marca as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, Senhor. Derrama, Senhor, a tua unção. Senhor Jesus, o Senhor mandou aqueles homens irem para Jerusalém e esperarem, meu Deus, serem revestidos de poder. Reveste-nos de poder neste dia, Senhor. Reveste-nos de poder, Senhor, neste dia. Reveste-nos de poder nesse dia, Senhor. O Senhor enviou o seu profeta aqui hoje, meu Deus. Ele tem autoridade nas nações. É um profeta das nações que o Senhor enviou, meu Pai. Estamos aqui debaixo, Senhor, do envio teu. Então marca as nossas vidas hoje, Senhor. Marca, Senhor, as nossas vidas hoje, Senhor, conforme o teu chamado, Senhor, conforme, Senhor, o nosso destino profético, em nome de Jesus. Oh, de cantar lamanás. Father, we thank you.
Pai, nós te agradecemos. We thank you for your goodness. Nós te agradecemos pela tua Thank bondade. you for your mercy. Obrigado pela tua misericórdia. Thank you for your release. Agradecemos, Pai. Thank you for your release. Obrigado pela tua liberação, Never to be the same again. para que a gente nunca seja o mesmo, Never to be the same again. nunca mais o mesmo. And Lord, those who are in need of employment, Senhor, e agora nós também te pedimos aqueles que estão em necessidade de emprego. I'm asking you, Father, Eu te peço, Pai, that in the next 7 days, para que nos próximos 7 dias they would see, eles eles possam ver your hand a sua mão by way of invitation pela forma de um convite to employment. para um emprego. And we thank you for it. E nós te agradecemos por isso. We thank you, not because I said anything, Não por causa que eu disse algo, but because you are a good God. mas porque o Senhor é um bom Deus. You are a good God. O Senhor é um bom Deus. And those who are crushed by debt, E aqueles que estão esmagados pelas dívidas, Lord, we intercede for them today. nós intercedemos por esses também, Pai. Lord, would you free them from that oppression? Ah, Senhor, o Senhor pode liberá-los dessa opressão. Liberate your people. Libera o seu povo. Lord, give them the right of citizenship Senhor, dê a eles o direito de cidadania that belongs to them. que pertence a eles. Freedom, Liberte-os. Lord, freedom. Liberte-os, Senhor, In Jesus' name, no nome de Jesus. we thank you for it, Father. Nós te agradecemos por isso. You are so good. Nós te agradecemos You em are antecedência, so good. porque o Senhor é muito bom. There is none like you. Não há outro como o Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah.